Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately. Fala, meu amigo, graça e paz seja multiplicada em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Marcos e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis, ou seja, o primeiro livro, o princípio, o primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. E nós estamos hoje no capítulo 15. Quando nós chegamos no capítulo 15, nós vamos ver que o capítulo 15, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, do verso 1 ao verso 6, fala que Deus anima Abraão. Do verso 7 ao verso 11, nós vamos ver que Deus ele faz um pacto com Abraão. Do verso 12 ao verso 16, nós vamos ver que Deus ele dá uma visão profética para Abraão. E do verso 17 ao verso 21, nós vamos ver que existe uma manifestação de Deus para Abraão. Ou seja, 4 fases. Ou seja, Deus anima, Deus faz pacto, Deus dá visão profética e Deus se manifesta a Abraão. Quando nós vamos ver o contexto total do capítulo 15, nós vamos ver que o contexto sugere um pacto, uma promessa de Deus para com o homem. E quando nós falamos de pacto ou promessa, nós temos que entender que Deus, quando faz um pacto ou faz uma promessa ao homem, ele quer demonstrar, a primeira coisa, o amor. A segunda coisa, a misericórdia. E a terceira coisa, um propósito. Quando Deus ele faz um pacto, ele demonstra o seu amor. Deus poderia não se importar com o homem. Deus poderia simplesmente ignorar o homem. Porque na realidade, quando Deus ele faz uma promessa para com o homem, ele na sua essência ele não recebe nenhum benefício. Ou seja, nós estamos vendo que ele simplesmente ele faz um pacto, ele faz uma promessa porque ele tem o estímulo do amor. A Bíblia diz que a essência de Deus é amor. É por isso que o texto áureo da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a essência de toda a Bíblia revela o amor de Deus. Do livro de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia revela o amor de Deus. Ou seja, quando Deus ele faz um pacto, quando Deus ele faz uma promessa ao homem, é simplesmente estimulado pelo seu grandioso amor. A segunda coisa é a misericórdia. Quando Deus ele faz uma promessa, quando Deus faz um pacto com o homem, ele demonstra a sua misericórdia. Ou seja, ele olha para a miséria que o homem está, mas ele não fica inepto, ele se comove com a miséria do homem. Ou seja, quando Deus ele faz um pacto para com o homem, quando Deus ele faz uma promessa para com o homem, é porque ele está estendendo a sua mão. A sua misericórdia está se chegando até o homem. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Toda vez que Deus ele faz um pacto, ele faz uma promessa, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos perfeitos, não é porque nós somos os prediletos, não, é porque Deus ele se importa com o estado de miséria a qual o homem está vivenciando. E em terceiro lugar, Deus ele faz um pacto, ele faz uma promessa para demonstrar um propósito. Deus ele conhece o nosso coração, Deus ele conhece as nossas atitudes, Deus ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ou seja, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus não vê a nós como números, Deus olha para nós como indivíduo. E para cada indivíduo Deus tem um propósito. Para cada indivíduo Deus tem um plano. Toda vez que Deus ele faz um pacto, toda vez que Deus ele faz uma promessa, é porque ele tem um propósito. É porque Deus ele tem um objetivo. Ou seja, se Deus ele tem feito uma promessa para você, é porque ele tem um objetivo. Ele tem algo a realizar. Ele tem algo a fazer. Ele tem algo a efetuar na tua vida financeira, na tua vida material, na tua vida espiritual. Deus, ele quer estabelecer um propósito com a tua vida. Nós vamos ver também que Abraão sugere dúvida. Nós vamos ver que ali no capítulo 15, no verso 2 e no verso 3 diz assim: Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e herdeiro que possui é Eliezer o Damasceno? Acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro? Ou seja, nós vamos ver que existe uma dúvida no coração de Abraão. E qual a origem da dúvida? Quando nós falamos da dúvida de Abraão, nós estamos falando de qualquer dúvida. Nós vamos falar que a essência, a origem de qualquer dúvida é um ambiente caótico.
Quando Abraão ele olha para a sua vida, ele olha a incapacidade. Quando Abraão ele olha para a sua vida, ele vê que não tem filhos. Deus havia feito uma promessa para Abraão, mas ele olha para em torno de si, ele olha para a sua família, ele olha para a sua parentela, ele olha para a sua casa e ele vê um ambiente caótico, um ambiente desorganizado, um ambiente que no estado a qual estava não traria nenhum êxito para aquela promessa a qual Deus havia lhe feito. Então, a origem da dúvida de qualquer homem é quando ele olha para o seu ambiente caótico. Às vezes Deus faz promessa para as nossas vidas e nós olhamos para a nossa parentela, nós olhamos para a nossa casa, nós olhamos para a nossa família, nós olhamos para em torno de nós e nós questionamos de onde ou como virá se nós não estamos vendo como acontecerá. A outra dúvida que nasce, a outra origem que nasce, a dúvida no coração do homem é o sentimento de incapacidade. Ou seja, dentro do coração de Abraão havia o sentimento de incapacidade. Ele não conseguia gerar filho. A sua esposa não conseguia gerar filho. Ou seja, não existia tratamento, não existia fórmula, não existia medicamento, não existia feitiço ou feiticeira, não existia magia que poderia trazer à tona um filho a Abraão. Ele olha para a sua incapacidade, ele olha que ele não conseguiria, ele olha que ele não, de forma nenhuma, conseguiria realizar o ato de conceber. Ele e a sua esposa eram infrutíferos e aquilo trouxe uma dúvida para o seu coração. Vamos ver que a outra origem da dúvida de Abraão é a insegurança futura. Ou seja, alguém, de repente, está vendo que o seu ambiente está caótico. Alguém, de repente, está vendo que é incapaz de fazer algo. Mas isso pode ser meramente algo momentâneo. E, de repente, essa pessoa, ela pode fazer um projeto, ela pode fazer um plano, ela pode ter esperança que aquele momento ou que aquela situação venha passar. Mas não era o caso de Abraão. Abraão, ele olhava para o seu futuro e ele não via como. Ele olhava para os seus problemas, ele não via como. Ele olhava para as suas dificuldades, ele não via como. Ele olhava para os seus obstáculos e ele não via como. Ele não via uma solução no momento e ele não via uma solução futura. Isso trouxe dúvida para o coração de Abraão. Então nós vamos ver que a origem da dúvida no coração de qualquer homem é o ambiente caótico, é o sentimento de incapacidade e a insegurança futura. Isso traz dúvida a qualquer pessoa. Mesmo Deus fazendo promessa, esse homem ele se torna frágil. Mas a Bíblia diz que Abraão ele creu e isso lhe foi amputado como justiça. Quando a Bíblia diz que Abraão creu, a palavra crer significa que ele tinha uma conexão com Deus. E aquela conexão que ele tinha com Deus faria que o milagre viesse a acontecer. E nós fazemos a seguinte indagação: qual era o objetivo da promessa de Deus? O que Deus queria fazer na vida de Abraão? O que Deus queria que viesse a ser realizado na vida de Abraão, segundo essas promessas? A primeira coisa, Deus queria lhe dar filho. Deus queria que ele viesse a conceber com a sua esposa. Deus ele queria dar descendência. Deus queria dar território e Deus queria dar notoriedade. Ou seja, Deus quer que nós venhamos a dar filho. Deus quer que nós venhamos ter descendência, ou seja, continuação daquilo que nós somos ou daquilo que nós produzimos. Deus queria dar um território, Deus queria dar um lugar aonde venha ser nosso. E Deus queria dar notoriedade, ou seja, Deus quer ser glorificado através das nossas vidas. Isso são alguns simbolismos daquilo que Deus queria realizar na vida de Abraão, mas da mesma forma também Ele quer que isso venha se realizar na nossa vida. Deus quer que nós venhamos dar filho. Deus quer que nós venhamos de descendência. Deus quer que nós venhamos ter um lugar, um território. Deus quer que nós venhamos ter notoriedade por causa do nome do Senhor que está estampado na nossa vida e que a nossa vida seja para glorificar ao Senhor em tudo aquilo que venha a acontecer. A promessa de Deus, o milagre de Deus é para que ele venha a ser engrandecido, glorificado, exaltado em nossas vidas.
E nesse contexto eu vejo aqui 5 palavras grandiosas de efeito para que o ânimo venha sobre a vida de Abraão. A primeira palavra que eu vejo aqui é a palavra não temas. Alguém já falou que a palavra não temas existe 366 vezes na Bíblia. O ano tem 365 vezes, ou seja, o ano tem 365 dias. E no ano bissexto tem 366. Uma vez por dia Deus está falando para nós, não temas. Deus está falando assim, não tema as barreiras, não tema o obstáculo, não tema as incertezas, não tema as dificuldades, porque eu sou o Senhor, aquele que peleja por ti. Eu sou o Senhor, aquele que te dou vitória. Ou seja, Deus estava falando para Abraão, Abraão, não tenha medo, não temas, porque eu sou o teu Deus. No livro de Josué, capítulo 1, verso 9, diz assim, ser forte, não temas, nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, e contigo, aonde quer que andares, eu irei. Então nós temos razão para não temer, porque o Senhor, Ele está conosco. E se o Senhor está conosco, é garantia de vitória. Ele falou também a palavra, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. No livro de Provérbios, capítulo 30, verso 5, está escrito assim, toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para aqueles que nele confiam. Toda a palavra de Deus, ela é pura. Pura por quê? Porque a palavra de Deus, ela é alicerce. Porque a palavra de Deus, ela é fundamento. Porque a palavra de Deus, ela é escudo para aqueles que estão firmados na palavra de Deus. Vem o vento forte, vem o mar, vem a chuva, vem o obstáculo, vem as barreiras, vem os problemas, mas não podem acabar com aquilo que Deus, Ele projetou na tua vida. Ou seja, Deus falou para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo, na minha palavra, na minha promessa, no meu pacto, você pode confiar, porque eu velo com a minha palavra, e ela não vai voltar vazia, mas ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Ou seja, quem está firmado na palavra de Deus, ele está protegido, porque a palavra de Deus, ela é escudo para aqueles que nele confiam. Nós vamos ver que Deus, ele falou assim, o teu galardão será grandíssimo. Ou seja, Deus está falando, continua, porque o teu galardão será grandioso. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 14, diz assim, se alguém construir e permanecer, esse receberá recompensa. Ou seja, se aquilo que nós viermos a construir, permanecer diante das barreiras, diante dos obstáculos, diante das incertezas, diante das dúvidas, diante daquilo que venha tentar suprimir a nossa fé, se a nossa obra permanecer, se aquilo que nós construirmos diante da palavra de Deus como fundamento, na palavra de Deus permanecer, nós receberemos galardão. Ou seja, só vai receber galardão para aquele que construir uma verdadeira obra ficada, permanente na palavra de Deus. A nossa obra não pode ser palha, a nossa obra não pode ser madeira. A nossa obra, ela tem que ser pura como o ouro. Ela tem o seu valor. Nós vamos ver também que ele falou assim, o teu herdeiro será gerado de ti. O teu herdeiro será gerado de ti. Ele estava falando para Abraão, Abraão, o teu herdeiro não vai ser o Eliezer, o teu herdeiro, ele vai ser gerado de ti. No livro de Gênesis diz assim, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, e os abençoou e disse, seja fecundos, multiplicai e enchei a terra. Ou seja, já era propósito de Deus, já era plano de Deus para todo homem. Seja fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aquela promessa que Deus ele fez para Noé, lá no capítulo 9, também serviria para a vida de Abraão. Aquilo que vai acontecer de extraordinário na nossa vida, aquele milagre que vai ser notório na nossa vida, aquela bênção que vai nos alcançar, vai ser gerado e está sendo gerado em nós. Ou seja, Deus já está fazendo o nosso ventre gerar aquela bênção, aquela promessa que ele prometeu. A Bíblia diz assim, olha para os céus e conta as estrelas, assim será a tua descendência. No livro de Gálatas, capítulo 3, verso 29, diz assim, e sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Ou seja, todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós somos descendência de Abraão. Todos nós que construímos ou depositamos a nossa fé em Cristo, como Abraão também depositou a sua fé em Deus, também nos fez descendência de Abraão. Olha para as estrelas.
Olha, Abraão, vê se tu consegue contar as estrelas. Você não consegue contar as estrelas. Essas são as promessas que eu tenho para a tua vida. Essa é a promessa que eu tenho para a tua casa. Essa é a promessa que eu tenho para a tua descendência. E Deus nos abençoe. Nessa pequena ilustração, nesse pequeno momento de meditação da palavra de Deus, que Deus ele possa abençoar. Assim como Deus ele fez promessa para com Abraão, ele também tem feito promessa para nós, e nós sabemos que a promessa de Deus acontecerá na nossa vida. É por isso que eu sempre falo, é só vitória. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street, and it stands by the sunrise.